Gente, olha o seguinte, mudando de assunto e falando muito sério agora, porque na tarde de ontem vários indígenas fecharam a BR-364 entre os municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. Eles protestavam naquele momento contra a aprovação do projeto de lei 490, número 490, que prevê a aplicação do marco temporal na demarcação de terras indígenas. Só para relembrar, o projeto foi aprovado no dia de ontem. Vamos acompanhar um pouquinho dessa manifestação registrada aqui no estado de Rondônia. Lutando pela derrubada do projeto de lei 490, que versa sobre a demarcação de terras indígenas, dezenas de índios bloquearam a BR-364 na ponte sobre o rio Candeias, em Candeias do Jamari. O PL 490 do ano de 2007 determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas pelos povos tradicionais em 5 de outubro de 1988. Ou seja, é necessária a comprovação da posse da terra no dia da promulgação da Constituição Federal. O projeto de lei 490 de 2007 transfere do Poder Executivo para o Legislativo a competência de realizar demarcações de terras indígenas. Segundo o texto, a demarcação será feita mediante aprovação de lei na Câmara dos Deputados e no Senado. A proposta altera o Estatuto do Índio e, atualmente, a demarcação de terras indígenas é realizada pela Fundação Nacional do Índio, por meio de procedimento administrativo que envolve critérios técnicos e legais. A aprovação cabe ao presidente da República por meio de decreto e, em seguida, ocorre a retirada de ocupantes não índios e o pagamento de indenizações pela FUNAI. Diante deste cenário, vários líderes indígenas realizaram manifestação com exposição de cartazes dizendo não ao PL 490 e pedindo respeito à Constituição Federal. Além do bloqueio humano, a rodovia teve o tráfego de veículos interrompido, também devido à queima de pneus. Agentes da Polícia Rodoviária Federal acompanharam a manifestação e dialogaram durante todo o dia com os indígenas. Já no início da noite, a PRF informou que o bloqueio havia sido desfeito e o trânsito já estava fluindo normalmente. O plenário da Câmara de Deputados acabou aprovando o PL 490 com 283 votos favoráveis, 155 contra e apenas uma abstenção. Pois bem, o deputado federal Fernando Máximo, logo depois da votação, ele também se pronunciou sobre o assunto e a gente confere agora. Aprovado agora aqui no plenário da Câmara, o PL 490 do marco temporal. Foram 283 votos a favor, 155 contra, uma abstenção e o voto do presidente, que só é utilizado em caso de empate. Esse projeto visa não mais demarcações de terras indígenas, ou seja, aqueles indígenas que estão nas suas terras, que estavam no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, eles têm as suas terras demarcadas e continuam lá, é direito deles, mas não há outras demarcações. Esse fato da possibilidade de haver outras demarcações, de tomar inclusive terras de produtores que estão há mais de 50 anos trabalhando, investindo na terra, gerando emprego e renda, estava causando uma insegurança jurídica muito grande e um medo dos produtores. Agora esse fato está consolidado, o projeto foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, segue para o Senado para ser votado. Ou seja, não há mais demarcações de terras indígenas. Não é só para o homem do campo. O fato poderia atingir inclusive a cidade. Se a sua casa, por exemplo, for uma casa e ali no quintal algum antropólogo identificasse alguma coisa que mostrava que índios moraram ali há algum tempo atrás, a sua casa, propriedade urbana, também poderia ser repassada para os indígenas. Agora, cessa essa fase, acaba essa novela desde 2007, encerrada, segue para o Senado, para aprovação e depois para a sanção presidencial. Encerra de uma vez por toda a questão do marco temporal. Pois bem, segundo o próprio deputado, você é definitivo, agora passando pelo Senado da República, tendo o aval do Congresso como um todo, posteriormente há necessidade de uma sanção presidencial. Vamos ver como é que isso vai ter ainda desdobramentos. É só um passo dado acerca da consolidação do marco temporal nesses moldes propostos. Tem um outro ponto que também deixa a gente um pouco apreensivo. Até que ponto realmente a Suprema Corte brasileira não mais terá a jurisdição em cima disso, pode-se dizer assim. Até porque é uma questão constitucional. E alguns juristas comentam o assunto, que talvez não tenha tanta resolução essa movimentação do Congresso. Somente os próximos passos sendo executados para que a gente consiga compreender na prática o que deve acontecer nos próximos momentos.